e hoje iremos dar continuidade a essa história magnífica que são os 12 trabalhos de Hércules. Então vamos lá, já assisti a terceira e última parte. Deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais e bora pro vídeo. Nono trabalho, o cinto da rainha Hipólita. Hipólita é uma personagem da mitologia grega, rainha das Amazonas, filha de Ares e da rainha Otrera, e irmã de Pentesileia, Melanippe e Antíope. É conhecida por possuir um cinturão mágico, cuja obtenção foi o nono dos 12 trabalhos de Hércules. É uma das mais famosas rainhas amazonas, tendo aparecido em obras de arte, na literatura e no cinema. Uma mulher ousada. O cinturão de Hipólita. Pouco se sabe sobre Hipólita antes de seu confronto com Hércules. Sabe-se que recebeu de seu pai, o deus da guerra Ares, um cinturão mágico como um símbolo de seu poder e autoridade sobre as Amazonas. O nono trabalho de Hércules era obter o cinturão de Hipólita e entregá-lo para Admeta, filho do rei de Euristeu, a sacerdotisa de Hera. Para isto, ele navegou acompanhado de Teseu e suas tropas, até o ponto Euxino, na cidade de Mícera, no foz do rio Termodonte, onde fica o Palácio das Amazonas. Há várias versões sobre como Hércules cumpriu sua tarefa. Algumas dizem que Hipólita ficou impressionada com o herói ao conhecê-lo e lhe deu o cinto por vontade própria. Outras dizem que Hércules raptou Melanippe, uma das irmãs de Hipólita, e exigiu o cinturão como preço do resgate. De acordo com Diodoro Sículo, Hércules exigiu que lhe entregasse o cinturão, mas como as Amazonas o ignoraram, ele iniciou uma guerra contra elas. Na luta, Heracles matou a Ela, Fílips, Protois Seleno, Euríbia e Febe, essas três últimas companheiras de caça de Ártemis. Dejanira, Astéria, Marpé, Tecmessa, Alcipe, finalmente a comandante das Amazonas, Melanippe, foi derrotada. Das cativas, Antíope foi dada de presente a Teseu, e Melanippe foi libertada, em troca do cinturão como preço de seu resgate. Confrontos com os gregos. Segundo Pseudo Apolodoro, Hera se disfarçou de Amazona e espalhou um boato sobre as guerreiras que Heracles fora até elas para aprisionar sua rainha. Elas então atacaram as tropas de Hércules. Ele então derrotou-as, obteve o cinturão e partiu. Segundo Higino, Hipólita foi morta nessa batalha. Muitas versões dizem que as Amazonas resolveram se vingar dos gregos pelo que Hércules havia feito, e em particular os atenienses, porque Teseu havia levado como cativa Antíope, a líder das Amazonas, ou segundo outras versões, Hipólita. Os citas se uniram às Amazonas, atravessaram o Bósforo Cimério, a Trácia e chegaram à Ática. Segundo Pausânias, a líder da expedição era Hipólita. Teseu chegou para a luta, trazendo Antíope, com quem ele havia tido um filho, Hipólito, e esta ficou ao seu lado, o marido Teseu, e morreu lutando heroicamente. Teseu lutou contra as Amazonas e as derrotou. Segundo alguns autores, a luta ocorreu durante a festa de casamento entre Teseu e Antíope, sendo esta a primeira amazona conhecida a se casar. Todos concordam que as Amazonas foram derrotadas, porém, segundo alguns, Antíope sobreviveu e continuou casada com Teseu, até ser abandonada por este ou morrer durante o parto. Sobre Hipólita, alguns autores dizem que Teseu a matou na batalha, outros que a rainha foi morta acidentalmente por sua irmã Pentesileia ou por outra amazona. Entretanto, ambas as versões discordam do Pseudo Apolodoro, que diz que Hipólita sobreviveu e continuou sendo a rainha das Amazonas, até ser morta também acidentalmente por sua irmã Pentesileia, que a sucedeu ao trono amazônico. Hipólita na cultura popular. Hipólita tem aparecido em muitas obras de arte, na literatura, no teatro e no cinema. A luta das Amazonas contra Hércules e a Guerra Ática foram temas de muitas pinturas na arte grega.
chegando esta a ser retratada no mausoléu Halicarnasso. Hipólita aparece em 2 obras de William Shakespeare: Sonho de uma Noite de Verão, em que está prometida em casamento a Teseu, e Os Dois Nobres Parentes. A ópera Ercole sul Termodonte, de Antônio Vivaldi, retrata o encontro dos dois heróis, Hércules e Teseu, com as Amazonas, apesar de ter sido muito diferente do mito original, pois nesta história Hipólita não é rainha, e sim irmã de Antíope. Hércules não vai até as Amazonas em busca de um cinturão, e sim das armas de Antíope. E ao final, Teseu se casa com Hipólita. Nas histórias em quadrinhos da DC Comics e na série de televisão Wonder Woman, de 1976, Hipólita é rainha da Ilha Paraíso, habitada pelas Amazonas, e mãe de Diana Príncipe, esta transformando-se mais tarde na Mulher Maravilha. No filme para a televisão Hércules e as Amazonas, de 1994, Hércules, interpretado por Kevin Sorbo, e seu melhor amigo Iolaus partem em uma missão para ajudar uma vila, cujos habitantes dizem estar sendo atacados por monstros. Ao adentrarem na floresta, descobrem que essas criaturas bestiais são na verdade mulheres guerreiras, que moram perto da vila e não aceitam a presença masculina. Elas são comandadas pela rainha Hipólita, que obedece às ordens de Hera, inimiga de Hércules. Nesse filme, Hércules e Hipólita se apaixonam, mas não ficam juntos. 10º trabalho: matou o gigante Gerião, monstro de 3 corpos, 6 braços e 6 asas, e tomou-lhe os bois que se achavam guardados por um cão de 2 cabeças e um dragão de 7. Na mitologia greco-romana, o nome de um dos gigantes, filho de Crisor e Caliore, dotados de 3 cabeças, era irmão de Equidna, monstro metade mulher, metade serpente, que gerou o cão Ostros, que revelava ter legado de Gerião. Seu mito está ligado ao de Hércules, a quem coube num dos seus trabalhos roubar-lhes os bois. Gerião habita Erítia, a Vermelha, uma das místicas ilhas das Hespérides, situada no extremo ocidente do mar Mediterrâneo. Trata-se provavelmente da Espanha, próximo a Cádiz. Hércules e os bois de Gerião. Seu cobiçado rebanho de bovinos vermelhos era guardado pelo pastor Euritião pelo cão Ortros, próximo ao local em que também pastava o rebanho de Hades, Plutão, cuidado por Nemete. Havendo Hércules recebido de Euristeu a incumbência de capturar o rebanho de Gerião, atravessa o oceano na Taça do Sol e, chegando a Erítia, após várias aventuras, dentre as quais a abertura do Estreito de Gibraltar, liquida Ortros com sua clava e depois derrota Euritião. Avisado por Nemete, Gerião trata como um herói o combate às margens do rio Antemo, onde é finalmente morto a flechadas. Hércules então segue sua jornada de volta à Grécia, enfrentando vários desafios. Segundo Junito Brandão, que computa a Hércules 13 tarefas, sendo a última a vitória sobre a morte, diz que seus 3 últimos trabalhos compõem essa escalada do herói rumo à vitória. O periplo até as terras brumosas de Gerião seria, assim, parte de seu namoro com Thanatos. Gerioneida, a morte de Gerião. Dedicou a Gerião o poeta Estesiócoro, nascido na Magna Grécia, os versos de sua obra Gerioneida, da qual restaram inúmeros fragmentos, além de um resumo na obra Biblioteca Pseudo-Apolodoro. Neste poema, Estesícoro, de certa forma, procede a uma humanização do monstro Gerião, tomando de Homero a imagem da morte de uma de suas cabeças, com o cair de uma pétala, restando, entretanto, as demais. Também recorre à imagem de sua mãe Calíope, a lamentar a sua morte, tal como Hécuba fizera com Ilíada. Revisão do mito por Diodoro Sículo. Diodoro Sículo relacionou o mito de Gerião. Ele não seria um filho de Crisor, mas 3 filhos, irmãos, que lutaram lado a lado, e tinham cada um grande exército.
A construção do gigante com 3 corpos pelos escritores dos mitos foi semelhante à invenção dos centauros, que eram na realidade cavaleiros. Revisão do mito na cultura ibérica medieval. O mito de Gerião, que guarda as fortes raízes com a formação nacional de Espanha e Portugal, está associado à figura de um rei lendário Gerião, monarquia lusitana, que tomou o poder com seus 3 filhos nomínios. Produziram obras neste sentido autores medievais espanhóis, como o Bispo de Gerona e João Margarite, de 1422 e 1484. Em cuja obra se procura legitimar a resistência de Gerião ao invasor grego, e ainda Rodrigo Ximenes de Rada, arcebispo de Toledo, entre outros. Uma lenda galega conta que Hércules chegou de barco às costas de Brigâncio, onde atualmente se situa a Corunha, para combater o rei Gerião, um tirano que obrigava os seus súditos a entregarem a metade de seus bens, incluindo os filhos. Hércules derrotou o rei, enterrou-o e levantou, à guisa de túmulo, a Torre de Hércules, que existe ainda hoje. Esta lenda está representada no escudo de Corunha. Cultura moderna. A colônia britânica de Gibraltar lançou uma moeda de 2 libras de Gibraltar, com a efígie da rainha Elizabeth II numa face e na outra a imagem de Hércules, a derrotar Gerião. 11º trabalho. As maçãs de ouro das Hespérides. O seu 11º trabalho foi colher os pomos de ouro do Jardim das Hespérides, após matar o dragão de 100 cabeças que os guardava. O dragão foi morto por Atlas, a seu pedido, e durante o trabalho ele sustentou os céus nos ombros no lugar do Titã. O Jardim das Hespérides, na mitologia grega, foi a morada destas ninfas, situado às margens do rio Oceano, guardado por um dragão ou uma serpente. As Hespérides personificam o final da tarde, transição entre o dia e a noite. O jardim. Hera recebera de Gaia lindas maçãs, pomos de ouro como presente de seu casamento com Zeus, e mandou plantá-las em seu longínquo jardim, no extremo ocidente. Ela deu às Hespérides, ninfas do entardecer e filhas de Atlas, a função de proteger este jardim. Quando as ninfas começaram a usar os frutos de ouros para o próprio benefício, Hera teve que procurar um guardião mais confiável. Assim, Ladão, o dragão com o corpo de serpente sem cabeças, passou a proteger o jardim. No seu 11º trabalho, ele foi incumbido de trazer a Euristeu algumas dessas maravilhosas maçãs de ouro, e o herói precisou, antes de mais nada, descobrir a localização do jardim de Hera. Isto lhe deu mais trabalho que o 11º trabalho em si. Precisou ir ao norte da Grécia, depois para a Líbia, para o Egito, para a Arábia e para a Ásia Menor, e teve de se aventurar em cada um desses lugares. Ao procurar as ninfas no rio Erídamo, norte da Grécia, filhas de Zeus e Temis, teve o primeiro de matar Síqueno, filho de Ares, seu sobrinho, portanto, e a seguir a enfrentar o próprio Ares, seu irmão, que acorrera para vingar o seu filho. Hércules conseguiu ferir Ares, obrigando o deus a retirar-se para o Olimpo. Porém, depois de tudo, as ninfas disseram-lhe que somente Nereu conhecia a localização do jardim. Levaram-no a ele, e Hércules convenceu o antigo deus do mar a dar a informação que necessitava. Algumas versões relatam que Hércules teve que lutar com ele, no Cáucaso. Hércules matou-o com uma flecha e a águia que devora diariamente o fígado de Prometeu e libertou-o das correntes que o prendiam. Assim, agradecido, Prometeu sugeriu que, ao invés de buscar pessoalmente as maçãs, deveria pedir a seu irmão Atlas que o fizesse. Na Líbia, acabou com o gigantesco Anteu, filho de Poseidon e Gaia, que desafiava e vencia todos os estrangeiros, porque recebia, ao tocar ao solo, a força da terra Gaia. Hércules manteve Anteu suspenso acima do solo e asfixiou-o.
Hércules roubando as maçãs douradas do jardim das Hespérides, detalhes de trabalho de Hércules, mosaico romano do século III na Líria, Espanha, no Egito liquidou o rei Bucíris, que também era filho de Poseidon, que costumava sacrificar os estrangeiros aos deuses para evitar a seca em seu reino. Bucíris era neto de Ío, ilustre ancestral de Hércules, portanto, os dois eram parentes. Neste ponto, há grande divergência entre os mitógrafos. Há uma versão da lenda que conta que Hércules encontrou no jardim do extremo ocidente e fez o dragão adormecer, ou matou a serpente. E as Hespérides deram-lhe as maçãs de ouro. Outra versão, igualmente muito contada, relata que Hércules conseguiu as maçãs com a ajuda de Atlas, conforme conselhos que recebera de Prometeu. E quanto a Atlas, estava no jardim colhendo as maçãs, Hércules teria ficado em seu lugar sustentando o céu. Hércules finalmente regressou a Micenas, mostrou as maçãs de ouro a Euristeu e entregou-as a Atena, pois eram propriedades de Hera. Atena encarregou-se de recolocá-las nos jardins das Hespérides. 12º trabalho, o cão Cérbero. O último trabalho consistiu em trazer do mundo dos mortos o seu guardião, o cão Cérbero. Na mitologia grega, era um monstruoso cão de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas aí jamais saírem, e despedaçando os mortais que por lá se aventuravam. Família. Segundo Hesíodo, Cérbero era filho de Tifão e Equidna, irmão de Ortrus, Quimera e da Hidra de Lerna. Pseudo-Apolodoro inclui Ladão, o dragão das Hespérides, Eton, a águia do Cáucaso, e Esfinge e Faia, a porca de Crimion. Como filho de Tifão e Equidna, irmão de Cérebro, e inclui também o leão de Nemeia como filho de Tifão. Já Higino inclui Gorgon Aix, o dragão de Clóquer, e Sila como filhos de Tifão e Equidna também. Morfologia. A descrição da morfologia de Cérbero nem sempre é a mesma, havendo variações, mas as coisas incomuns em todas as fontes está presente é que Cérbero era um cão que guardava as portas do Tártaro, não impedindo a entrada, e sim a saída. Quando alguém chegava, Cérbero fazia festa. Era uma criatura adorável, mas quando a pessoa queria ir embora, ele a impedia, tornando-se um cão feroz e temido por todos. Os únicos que conseguiram passar por Cérbero, saindo vivos do submundo, foi Hércules, Orfeu, Enéas, Psique e Ulisses. Cérbero era um cão com várias cabeças. Não se tem um número certo, mas na maioria das vezes é descrito como tricéfalo, 3 cabeças. Sua cauda também nem sempre é descrita da mesma forma, às vezes como a de um dragão, como a de uma cobra ou até mesmo de um cão. Às vezes, junto com a sua cabeça, são encontradas serpentes cuspidoras de fogo, saindo de seu pescoço e até mesmo de seu tronco. Quanto à vida depois da morte, os gregos acreditavam que a morada dos mortos era o reino de Hades, o deus do submundo, ao lado de Perséfone, deusa da primavera, filha de Zeus e Deméter. Hades era irmão de Zeus, localizava-se nos subterrâneos, rodeados de rios, que só poderiam ser atravessados pelos mortos. Os mortos conservavam a forma humana, mas não tinham corpo, não se podia tocá-los. Os mortos vagavam por Hades, mas também apareciam no local do sepultamento. Havia rituais cuidadosos nos enterros, e os mortos eram cultuados principalmente pelas famílias em suas casas. Quando os homens morriam, eram transportados na barca de Caronte, para a outra margem do rio Aqueronte, onde se situava a entrada do reino de Hades. O acesso se dava por uma porta de diamantes, junto à qual Cérbero montava a guarda. Para acalmar a fúria de Cérbero, os mortos que residiam no submundo jogavam-lhe o bolo de farinha e mel, em que seus entes queridos haviam deixado no túmulo. Seu nome, Cérbero, vem da palavra koboros, que significa comedor de carne. Cérbero comia as pessoas. Um exemplo disso na mitologia é Pirito, que por tentar seduzir Perséfone, a esposa de Hades e filha de Deméter, deusa da fertilidade da terra, foi entregue ao cão.
Como castigo, Cérbero comia o corpo dos condenados. Cérbero, quando a dormir, está com um dos olhos abertos, porém, quando o mesmo está com os olhos fechados, está acordado. Os 12 trabalhos de Hércules, Euristeu, sabendo que Hércules ficara só mais um ano sob suas ordens, estava desesperado de medo, e para seu 12º trabalho ordenou-lhe que descesse ao reino de Hades e trouxesse de volta o cão tricéfalo, Cérbero, que guardava as portas do inferno. Isto tinha, com certeza, estava acima de suas forças, e o próprio Hércules estava a duvidar que conseguiria realizar essa temerária e perigosa façanha. Ofertou grandes sacrifícios aos deuses, pedindo sua proteção. Suas preces foram ouvidas. A deusa Atena e Hermes, mensageiros dos deuses, apresentaram-se a ele, acompanhando-o até a sombria caverna, pelo túnel longo e escuro que levava às portas do mundo subterrâneo. Ao percebê-los, as 3 cabeças de Cérbero puseram-se a uivar de maneira horrível, o que chamou a atenção de Hades. Mas ao ver um deus e uma deusa em companhia de Hércules, perguntou-lhes o que procuravam. Meu senhor, Euristeu ordenou-me levar à terra o cão tricéfalo Cérbero, que guarda esta porta, disse Hércules. E é pela vontade de Zeus, Senhor da terra e do céu, que lhe obedeço. Deixe-me levar seu cão de guarda para poder cumprir as ordens recebidas. Prometo-lhe que Cérbero nada sofrerá e lhe será restituído, são e salvo. Hades fechou a carranca e respondeu: Se você for capaz de carregar Cérbero nos ombros sem feri-lo, então poderá levá-lo ao seu senhor Euristeu. Mas prometa trazê-lo de volta ileso. Então Hércules aproximou-se de Cérbero e, apesar de suas 3 enormes bocarras guarnecidas de dentes afiados e cruéis, ergueu o animal aos ombros e subiu pelo caminho que levava da caverna tenebrosa à luz do dia. O caminho era longo, áspero e íngreme, e pesada a sua carga. As 3 cabeças rosnavam e mordiam durante todo o trajeto, porém Hércules, concentrando-se no pensamento de próxima da libertação, não lhes dava atenção. Afinal, chegou a Micenas. Euristeu ficou tão apavorado que, quando soube que Hércules trazia nos seus ombros o terrível cão tricéfalo, se escondeu debaixo de uma cuba de bronze, mandando-lhe uma mensagem na qual lhe ordenava que se afastasse de Micenas para todo sempre. Então, de coração leve, dirigiu-se a Hércules para a caverna, desceu pelo longo túnel e depositou Cérbero às portas do inferno. E esse foi mais um vídeo sobre a mitologia. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva se ainda não é inscrito e compartilhe em suas redes sociais, ajudando o canal a atingir a meta de 100.000 inscritos. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela preferência e até o nosso próximo encontro.